Existe uma história que chegou lá das bandas do Pantanal Mato-Grossense. E fala que lá existia uma família que vivia muito feliz. E uma jovem, pelo nome de Mariana, que gostava de ajudar muito a sua mãe. Mariana gostava muito de tomar banho de lagoa e correr pelos campos. Vivia ela e a mãe dela muito feliz num sítio muito antigo, numa casa feita com madeira. Numa certa noite, enquanto as duas estavam dormindo, algo muito terrível aconteceu naquele lugar. Um acidente aconteceu ali quando uma chama de fogo pegou na madeira da casa e as duas que estavam dormindo acabaram sendo agredidas por aquelas chamas e não resistiram. Durante o tempo, todas as pessoas que passavam por aquele lugar, numa estrada de terra que havia adiante daquele antigo sítio, afirmavam que conseguiam ver uma jovem que vagava por ali, com os seus cabelos sendo balançados pela brisa, e em seus olhos havia uma luz que trazia tranquilidade para as pessoas que a enxergavam. Não era o vulto de uma pessoa ruim. Aquele vulto não trazia maldade para ninguém. Apenas se aproximava da pessoa que passava perto daquele antigo sítio e seus olhos brilhavam com a luz do luar. Essa história correu muita região perto daquele sítio e não muito longe dali. Vivia o Pedro. Pedro era um sujeito que não acreditava em histórias de assombração. Ele gostava de viajar por muitos lugares do Brasil. Ele tinha um carro e também um trailer que ele levava para todos os lugares por onde ele ia. E assim ele não precisava ficar na casa de ninguém, porque ele tinha o seu próprio trailer e nesse lugar ele fazia as suas refeições e também dormia ali. E ele decidiu ir até o Pantanal para tirar a limpo essa história. E ele falava: vou provar para todo mundo que essa história não é verdadeira, que não existe fantasma de jovem nenhum que aparece por ali e que tudo isso não passa da imaginação da cabeça das pessoas. E assim ele fez. Ele levou o seu trailer puxado pelo carro até uma região no Pantanal Mato-Grossense. E ali ele ficou acampado durante várias noites. Os dias foram se passando até que numa certa noite de lua cheia, Pedro já estava deitado e ouviu barulho lá fora. Abriu a porta do trailer e saiu para verificar o que estava fazendo aquele barulho ali perto de onde ele estava acampado. E o que ele viu o deixou muito assustado. Uma jovem estava se aproximando dele. E aquela jovem tinha a fisionomia que lembrava o espírito da tal Mariana, da qual ele tinha escutado muitas vezes as pessoas contarem histórias sobre ela. Naquele momento ele sentiu medo. Pela primeira vez na vida ele disse que sentiu muito medo, porque ele notou que a jovem que estava vindo na sua direção não tocava os pés no chão. Parecia que estava flutuando e estava chegando cada vez mais perto dele. Pensou em sair correndo, entrar no trailer e trancar a porta, e depois ele daria um jeito de chegar até o seu carro, mas para isso ele teria que sair do trailer novamente para poder entrar no veículo e ir embora dali. Enquanto ele pensava essas coisas, a jovem se aproximou dele e quando ele olhou para o rosto daquela jovem, a luz do luar se refletiu nos olhos dela e transmitiu uma tranquilidade incrível para o Pedro, e todo aquele medo, aquele pavor que ele estava sentindo saiu de dentro dele. A jovem se aproximou mais um pouco e ela disse que precisava de ajuda. Ela começou a conversar com o Pedro
E ela dizia que somente ele poderia ajudá-la a sair daquele lugar, que ela precisava também que ele a ajudasse a descobrir o caminho que a levasse até os seus antepassados, que estavam morando num outro lugar, num outro mundo, num outro plano, e já não mais estavam aqui na Terra. Só ela estava vivendo ali, como se fosse uma prisão. E ela implorava a ajuda de Pedro para que ele a ajudasse a chegar até o outro lado, onde poderia viver em paz com a sua família. Pedro respondeu a ela que a ajudaria sim, com certeza, que faria de tudo para que ela saísse daquele lugar onde ela estava presa e que fosse morar junto com os seus antepassados. Pedro fez uma promessa para Mariana. Depois ela foi embora e Pedro dormiu. No dia seguinte ele se levantou, saiu do trailer, pegou seu carro e foi embora. Mas ao invés de ele voltar, alguns dias depois, para aquele velho sítio onde aconteceu aquele acidente, e naquele lugar onde ele prometeu para Mariana que a ajudaria a sair daquele lugar onde ela estava presa, para que ela tivesse a oportunidade de ir para um outro plano, para viver com a sua família, com os seus antepassados. Pedro esqueceu daquela promessa. E pela primeira vez ele começou a beber. Ele não tinha o vício de beber. Ele não tinha o costume de beber. Mas toda aquela história mexeu com alguma coisa na cabeça dele, que ele começou a tentar esquecer tudo aquilo, talvez com a ajuda da bebida alcoólica. E cada vez mais Pedro bebia e nunca mais voltou até aquela região do Pantanal, perto daquele antigo sítio onde o espírito da Mariana estava aguardando por ele. Quase um ano depois, Pedro estava dentro do seu trailer e estava dormindo. De repente ele acordou e viu um vulto em pé ao lado da cama dele. Ele pensou em gritar, mas a sua voz não saiu. Pensou em se levantar e sair correndo, mas também não conseguia mexer as suas pernas. E ele percebeu que aquele vulto era o mesmo vulto da Mariana, com o qual ele havia encontrado alguns meses atrás. E ela estava ali para cobrar a promessa que ele fez a ela. Então Mariana começou a dizer para Pedro: "Você esqueceu de mim. Você disse que voltaria para me ajudar e não voltou. Então eu vim até você. E agora eu vou te confessar. Tudo bem, eu não posso ir para o outro lado, pois você negou a sua ajuda. Mas também você não vai ficar. Se eu não posso ir, você também não fica aqui. Eu vim aqui para te levar comigo. E você vai ficar ao meu lado para sempre." Quando ela disse essas palavras, Pedro encontrou força surpreendente, deu um salto da cama, saiu correndo, abriu a porta do trailer e desceu gritando, pedindo socorro, e foi de encontro a um portão de uma casa onde morava um amigo dele. O amigo dele, que ainda estava acordado, veio correndo e atendeu o Pedro. O Pedro foi contando a ele, em poucas palavras, tudo o que estava acontecendo. E depois de narrar toda aquela história para o seu amigo, ele caiu ao chão, sem vida. A história depois começou a mudar de formato. As pessoas que passavam perto daquele antigo sítio, onde Mariana e sua mãe viviam felizes, dizem que agora não conseguem mais ver o vulto de uma menina passeando sozinha por ali. O que eles enxergam agora é uma jovem acompanhada de um rapaz, de mãos dadas. E eles passeiam ao lado dos rios e caminham nos campos por onde os animais vagueiam durante a noite. E assim termina essa história, que começou muito triste com a Mariana, mas que no final ela encontrou alguém para lhe fazer companhia.